Bom, vamos lá que hoje a gente tem que andar mais ou menos uns quase 1000 anos. Mas vai dar certo, a gente chega lá. Só retomando então, quando a gente começou, nós nos propusemos a discutir esses 4 tópicos: o conceito de liturgia, a liturgia no Novo Testamento, e nós fizemos isso 3 encontros. Não, 3 isso. E hoje eu prometo dar conta desses 2 temas, que são o Concílio Vaticano II e o documento 43 da CNBB, tá? Este, é importante dizer, não é o último documento sobre a celebração litúrgica que a CNBB publicou. Aí agora eu vou dar um chute, mas não tenho certeza. Eu acho que é o documento 109, mas eu também não tenho muita certeza, mas tem um outro documento da própria CNBB sobre a questão aí do Ministério da Palavra, o Ministério dos Leitores. E também vocês podem encontrar nas livrarias ou no próprio site da CNBB para comprar. Quando lançou era gratuito, porque eram fichas avulsas, e aí as fichas deram tão certo que a CNBB resolveu fazer um livro que chama formação em liturgia, formação litúrgica. Então tem 1, 2 e 3, né? E eles convidaram liturgistas, os maiores liturgistas do Brasil, para escreverem. Então o Frei Alberto Bickhäuser, que é falecido, escreveu, o Frei José Ariovaldo, a Ione, que é uma sumidade, a irmã Penha Carpenedo também escreveram, e muitos outros. Então vale a pena, se alguém quiser continuar e se aprofundar um pouco, é muito, muito interessante. E então a nossa proposta hoje é olhar um pouco para aquela pós-confusão que nós vimos que terminou semana passada. Semana passada nós paramos naquela confusão do século 9 e 10, quando a igreja já havia se tornado a religião oficial do império. Isso tem os seus ônus e bônus. Não sei dizer se tem mais ônus ou mais bônus. Eu acho que numa primeira pergunta eu diria que nós temos mais ônus e menos bônus. Mas, enfim, não vou julgar aqui. Só retomando aquilo que nós já vimos nesse tempo todo, e é sempre bom e importante de novo a gente retomar as nossas origens judaicas da liturgia cristã. A liturgia cristã é sempre uma memória, ela é sempre uma bênção, né? Mas sabendo que mais importante do que qualquer rito vazio, do que qualquer culto externo, é a celebração que envolve esses 4 elementos da comunidade ideal que nós falávamos semana passada. A primeira delas é a koinonia. A koinonia, que é a comunhão fraterna. É nós nos sentirmos irmãos. O que hoje é um grande desafio, né? Porque quando a gente pensa nas celebrações litúrgicas, às vezes a gente dá graças a Deus quando o padre pula aquele momento lá do abraço da paz, só para não precisar falar com o fulano do lado, né? A gente quer, a ideia, né, que a gente falava semana passada, com o crescimento da igreja, quase que de forma desgovernada, a gente tem o grande problema que é a igreja perder essa característica de casa, essa característica de ceia fraterna, e torna-se quase um espetáculo, né? Então essa dimensão da comunhão fraterna, de eu me sentir irmão, ela é fruto, essa perda, né, dessa koinonia, ela é fruto dessa grande expansão do cristianismo. E o problema não é crescer, mas é crescer de forma desgovernada. Tanto que eu sempre brinco que quando a gente pensa nisso, é que nem quando a gente faz bolo, a gente fica feliz quando ele cresce, a gente fica bravo quando ele cresce demais e suja o forno. Cai da forma e suja o forno, que dá um trabalho dos infernos depois para limpar aquele forno.
Então, o cristianismo acontece isso. Cresceu, derramou. Então a gente perdeu essa dimensão da comunhão fraterna. Eu acho que ninguém mais que vai à igreja hoje sente que está sentando à mesa com Jesus para tomar a ceia. Tanto que tem, acho que é o Luiz Turra, mas não tenho certeza, que tem um irmão que é ator, e ele tem um artigo que ele escreveu numa revista de liturgia em que ele compara a igreja e o teatro. Claro, o objetivo que ele faz isso é muito interessante, é para dizer todas as qualidades que um teatro tem e que a igreja deveria ter: som, banco confortável, um espetáculo atraente. Então, tudo que o teatro tem, a igreja deixou de ter, não tem. Mas, vejam, ele faz a comparação de duas coisas, você só consegue comparar duas coisas que são pelo menos similares. Então, ele está comparando a igreja a um teatro e não a uma mesa. Não a ceia lá no domingo na casa do fulano ou da fulana. Então, essa dimensão da comunhão fraterna foi um problema que a gente viveu, né, ao longo do cristianismo. A ideia do ensinamento dos apóstolos. A gente tem muitas vezes essa ideia desse ensinamento, dessa tradição, dessa regra como uma norma. E esquece que o fundamento maior do cristianismo é Jesus Cristo e seu Evangelho. E Evangelho, eu sempre falo, em grego é boa notícia, não desgraça. Porque às vezes a gente pega aquilo tão ao pé da letra que aquilo é duro da gente entender. O Evangelho é boa notícia. Boa notícia não significa que é almofadinha para a gente colocar a nossa cabeça e deitar. É para nos incomodar, às vezes é para tirar a almofada que está lá embaixo, nos deixando no conforto. É para nos mover, mas é sempre uma moção interna positiva. A intenção de Jesus nunca é derrubar ninguém. Então, a koinonia, a comunhão fraterna, o ensinamento dos apóstolos, a partilha do pão e as orações. E isso daqui que há muito tempo se perdeu, que é o cafezinho depois da missa. É bem capaz hoje em dia das igrejas montarem uma lanchonete na frente e vender o café e não partilhar o café. Mas essa partilha é fundamental. Então tem essa questão que nós falávamos do crescimento. E por que isso tudo aconteceu? Não é que isso aconteceu do dia para a noite, isso aconteceu por um motivo, que foi o crescimento vertiginoso e também a grande ligação da igreja com outras culturas, com a cultura latina, com a cultura grega e também com o paganismo. O paganismo, lembra que nós falávamos, até copiei literalmente o que eu falei semana passada, que nós a partir de agora não vamos mais para casa, mas para a casa do rei, que afinal de contas ele é o sujeito mais importante dentro da nossa estrutura social, por isso nós celebramos na basílica, afinal de contas rei em grego é basileu, então nós vamos à casa do rei, a basílica, a arquitetura deixa de ser aquela coisa simplória e passa a ganhar ares, triunfantes. A gente vai falar hoje um pouco da arquitetura barroca e um pouco depois, quando a gente pega a arquitetura neogótica e neoclássica, com as torres muito altas, com os vitrais, nada é à toa, nada é solto, tudo é minimamente pensado, A assembleia virou plateia. Os mártires deixaram de ser exemplos para nos moverem a também nós sermos mártires e tornaram-se santos bonitinhos que a gente tem devoção. E tem essa questão da paganização das festas. Natal, o Dia do Sol, enfim, tudo isso a gente já falou semana passada. E é importante, eu queria chegar aqui para continuar, para dizer que nós tínhamos estruturas feudais. O senhor do engenho, olha eu de novo, errei a mesma coisa que semana passada. O senhor feudal, que era o chefe, e aquelas relações de suzerania e vassalagem, é a mesma relação que se estabelece com Deus. Suzerania e vassalagem, Deus é o nosso suzerano e nós os vassalos. Por isso aquela igreja do pecado vai tomando uma forma muito forte. Nós ficamos nos chicoteando porque faz parte. Afinal de contas, nós somos subalternos a esse Deus. E quem vai tomar conta, então, desse crescimento espiritual do povo eram os monges. Porque a gente não pode lembrar que os homens, mulher nem vou falar, porque naquela época
não era nem 0 à esquerda, nem era contado no número, infelizmente, vocês sabem disso. Mas o homem, ele tinha 3 opções. Ou ele ia ser padre e entrar para o clero, ou ele ia ser cavaleiro, militar, ou ele ia ser nobre. Eram as 3 classes importantes que um suzerano poderia ser. E aí, lembra também que nós falávamos que o catecumenato, ser catecúmeno lá no Império Romano era ótimo porque te garantia uma cadeirinha lá no Senado romano. Então começam os conchavos políticos. Qualquer semelhança com as nossas bancadas religiosas hoje não é mera coincidência. Todas as vezes que igreja e Estado se confundem, dá confusão. Todas as vezes que o poder espiritual e o poder temporal não sabem para onde correm, nunca dá certo. A história já nos mostra isso. E aí a liturgia vai se tornando mais complexa, com muitos desvios, e aí lá no século IX começam essas reformas litúrgicas. E a coisa fica tão feia no século IX, no século X, no século XI, que vai dar um pau miserável a presença de Jesus na Eucaristia. Vai ter um grupo que vai defender que era uma presença real. Ali, é Jesus. Outro vai dizer que aquilo é um símbolo, é uma lembrança. Vocês sabem o que é símbolo? Símbolo é uma coisa que junta 2 partes, né? Por isso, quando você casa, você diz sim. Quando alguém pede alguma coisa, você aceita, você diz sim, porque junta a sua parte com a parte do outro. Então, o símbolo é uma coisa que ganha uma nova forma. Se eu for na padaria e comprar um pãozinho, vai ser só pãozinho. Mas se eu entrar com aquele pão numa procissão, qualquer, pode ser na igreja, pode ser em qualquer outro lugar, aquilo pode significar o trabalho humano, o esforço, o suor, aquilo é um símbolo. Então é aquilo que é material que ganha um novo status. Isso é símbolo, isso é simbólico. E é essa confusão que vai dar lá nos séculos entre 9 e 11, quando um grupo, e aí eu não estou falando de povo, estou falando da confusão dentro dos mosteiros. Vocês vão ver que a confusão é boa, porque tem 2 pontos que se opõem dentro do mesmo mosteiro. E aí um grupo vai dizer, não, a presença é real, é o realismo que a gente chama. E outro vai dizer, não, isso é simbólico, é um símbolo só, uma lembrança. Por exemplo, quando você compra o pão e entra com ele no altar, ele não mudou de gosto, de formato, não mudou nada. Ele continua sendo pãozinho, ele só é simbólico. Tanto que quando você dá uma lembrancinha para alguém, se diz isso aqui é simbólico. É um símbolo do apreço que você tem por ela. Mas não é o apreço. E aí vai dar uma confusão lá no mosteiro de Corbier, lá nos idos de 1800, que vai escrever um tratado, que naquela época eles gostavam de escrever tratados. Um tratado chamado De Corpore et Sanguine Domini, do corpo e sangue de Cristo. Vejam o negócio como é forte. Ele diz assim: o corpo de Cristo, presente na Eucaristia, é o corpo mesmo que nasceu de Maria. É a carne física de Cristo que vem como que velada sob as aparências do pão e do vinho. As aparências do pão e do vinho são como que um envelope, a carne que escondem a carne e o sangue reais. Se fosse possível tirar esse envelope, a carne e o sangue apareceriam na sua consistência natural. Ele diz que na comunhão recebemos a natureza humana e divina de Cristo, e pelo metabolismo natural da digestão, ele é assimilado e se transforma em carne e sangue do fiel. Veja assim que ele faz uma volta que nos deixa confusos. Mas para vocês verem como quando você tem os extremismos, a gente é extremo em tudo. Ele acredita a presença real, como nós acreditamos, mas ninguém acha que quando a hóstia, o pão consagrado é um envelope. E aí isso vai dar uma confusão. E um monge do mesmo mosteiro dele,
chamado Berengário de Tours, vai fazer uma outra... Dizer, não, lá, aquilo é só simbólico, aquilo é só símbolo. E aí isso vai gerar para ele vai ser chamado de herege, porque a teologia católica diz que ali a presença real de Cristo. E aí, mais do que ser herege, ele é chamado de heresiarca, ou seja, o pai dos hereges. E aí ele vai ser, depois de um tempo, lá em 1059, num sino do X lá, que eu não lembro o nome, deram uma profissão de fé para que ele assinasse. E aí é uma profissão de fé que vai dar uma São Boaventura, um teólogo franciscano, e São Tomás de Aquino, que não era franciscano, mas era teólogo, vão dizer que essa punição não estava muito boa. Mas, de toda forma, onde eu quero chegar com toda essa confusão, é que isso vai fazendo com que o povo se afastasse cada vez mais da Eucaristia. O povo, nesse momento, começa a achar que comungar é supérfluo. O importante é adorar Jesus. Tanto que me dá um pouco de urticária quando eu vou em algumas missas. Aí tem lá a missa. Tudo bem. Aí acaba a missa, tem a procissão do Santíssimo. E aí aquilo é a maior coisa do mundo. Como se aquilo que é externo, tudo bem, a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento é válida, a adoração é válida e existe adoração na igreja. Nós mesmos aqui fazemos adoração uma vez por mês, mas terminou a missa, às vezes aqueles lugares lotados, entra o Santíssimo e o povo lá e quer passar a mão, e quer passar o cabelo, e quer passar a foto, e esquece que Jesus está lá, mas está dentro dele, porque ele já comungou. Então, o Jesus externo, a adoração, veja como nós herdamos isso deste tempo até hoje. Quando a gente fala de instituição da Eucaristia, a primeira coisa que você lembra é da Santa Ceia e nunca do lava-pés. E aí o povo começa a achar que não. Adorar a Jesus na Eucaristia é mais importante do que comungar. E aí, aquele altar da mesa, né, o altar de mesa da refeição sagrada, é só o altar do sacrifício. Perde-se o status de mesa. Tanto é que antes do concílio não tinha mesa. Era a mesma bancada, vamos dizer assim, que o sacrário. Não tinha uma mesa de comunhão. Porque não tinha, o sacrifício tinha sido perdido ali o ideal. O padre, de pastor, de pregador, passa a ser o sacrificador. É ele quem faz a oferta de Cristo. E ele é o único que é digno de receber Jesus Eucarístico. Não tão recentemente, mas eu estive no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Nilópolis, e foi bonito, né? O Frei estava celebrando, ele disse assim: aqueles que não quiserem comungar ou que não puderem comungar, ponto. Não entrou em mérito e nem demérito. Porque nisso ele abarca as crianças que não fizeram comunhão, aqueles que estão, sei lá, naquele dia não se sentem aptos a participar da mesa, sei lá. E ele fez exatamente: cheguem assim, mas entrem na fila de comunhão. Porque nós somos uma comunidade. E o povo parou de comungar. Tanto é que no quarto concílio de Latrão, 1215, a igreja institui, tanto lá coisas de catequese, né? Eu tive uma catequista que era freira. Então a gente fazia debate dos 10 mandamentos, olha que incrível. Mas eu lembro que a gente tinha que decorar os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja, os 10 mandamentos do povo de Deus, da lei de Deus, e os 5 mandamentos da igreja. Está lá, um dos mandamentos é comungar ao menos uma vez ao ano na Páscoa da Ressurreição. Isso não é de agora, 1215. O grande problema da igreja, e agora eu já estou escancarando, sabe, geladeira e mostrando o que tem e o que não tem, o grande problema é que as coisas entram na história da igreja e não saem.
Dom Cláudio, quando ordenou bispo a Dom João Bosco aqui, ele fez uma homilia magistral. E ele disse uma coisa que não me sai da cabeça. Ele disse assim: por que é que nós não conseguimos evangelizar aqueles que nós batizamos? Por que é que nós não conseguimos evangelizar aqueles que nós batizamos? Nós batizamos, mas não acompanhamos. E aí, então, a gente tem todo esse momento, que a gente deixa um pouco nesse período de 1073 a 1545, veja que aqui eu falei, só aqui já foram 500 anos quase. A gente deixa um pouco aquela estrutura feudal e vai passar para olhar um dos elementos do feudalismo, que era nos entroncamentos da cidade, nos entroncamentos, nos caminhos que levavam de um feudo ao outro, desenvolveram-se feiras de troca. Ali as pessoas iam para fazer trocas, para vender, para trocar, trocavam a peso de sal, daí vem a palavra salário, né? O sal era algo extremamente valioso. Então a gente perde aquela estrutura feudal e vão começar a surgir os burgos. Nós temos aqui uma revolução comercial. Eu nem preciso dizer que isso vai entrar na igreja. E vai desembocar lá na idade, no tempo da fogueirinha, quando a igreja vendeu cruz de Cristo até dizer chega. As pessoas pagavam um pedaço da cruz de Cristo. Tem cruz de Cristo que dá para reflorestar a Amazônia 3 vezes. Mas era devocionismo. Jesus no altar, um pedaço da cruz ali, enfim. Há esse movimento aqui comercial da criação dos burgos. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que a história é como um pêndulo, né? Sabe aquele relógio que tinha na casa da avó, de pêndulo? Ora a gente tende para um lado, ora a gente tende para o oposto. Aqui eu tenho esse movimento de volta às fontes. O negócio estava tão louco, mas tão confuso, que é bom vamos voltar para as fontes. Vamos voltar às nossas origens. Vamos voltar a essa vida apostólica. E daí vão surgir as novas ordens religiosas. É nesse período que surge, por exemplo, o franciscanismo. São Francisco não nasce e propõe uma forma de vida para, primeiro, um grupo. Quando ele decidiu, e toda aquela confusão que ele fez, ele queria viver aquilo. Ele não queria fazer grupo, escola, não, ele queria viver aquilo. Só que aí ele percebeu que o ideal dele estava crescendo muito. E toda vez que um grupo cresce, você precisa colocar regras. E aí ele vai dizer muito claro, a regra do frade menor é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ponto. Está lá, regra bulada, está lá. E aí é nesse período, no Papa Inocêncio III, que isso vai ser autorizado. Então vão surgir essas comunidades de vida, os jesuítas vão surgir nessa época, claro que pelas cruzadas, por um outro motivo, pelo mesmo motivo, de volta às fontes. Bom, a nossa fonte é Jerusalém, então vamos atacar e expulsar os muçulmanos de lá, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas eles surgem aqui, os franciscanos também surgem aqui e vão tomar grande força. O franciscanismo cresce largamente e rapidamente nesse período da igreja. Então, a gente vai ter esse retorno aos clássicos. A gente vai buscar uma inspiração lá nos gregos, os nossos primeiros pais, a razão aristotélica, né? A igreja estava muito emotiva. Vamos tentar ser um pouco mais racional. Não é racionalizar a fé, mas é olhar a fé a partir da razão. Eu estava estudando esses dias filosofia medieval, e é isso, né? Tem um autor franciscano que é o Dani Scotto, e ele vai falar isso assim: a gente primeiro parte de problemas complexos, e aí a gente vai conseguir lidar com o simples. Porque senão a gente vai de simples em simples, a gente, uma hora que o simples já não está tão simples, a gente desiste. Se a gente começa no complexo, a gente dá conta do simples.
E para os filósofos medievais, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o Dani Scotto e outros, a fé e razão não são opostos. Eles são complementares. E aí vai ter esse retorno aos clássicos, esse valor do universo, do imanente, né, a ciência, e também do transcendente. O ser humano não se basta a si mesmo. Ele precisa de algo maior que ele, algo que o transcenda. Tanto que eu tenho uma teoria eu criando teorias, mas eu sempre digo que não existem pessoas que são ateias. Tem pessoas que não acreditam no mesmo Deus cristão, ponto. E vão buscar essa transcendência em outros lugares. Na música, nas artes. Elas vão buscar, elas sabem que elas não se bastam. Elas buscam no estudo. Claro, algumas fazem buscas em lugares errados, nas drogas, na bebida. Mas o ser humano sabe que ele não se basta. Ele precisa de um transcendente. Mas em 1348 acontece a peste negra, que devassa a Europa. Vai acabar com a Europa. Para além disso, a gente não pode esquecer que não existia Vaticano na época. A igreja tinha propriedades aqui e acolá. E aqui, todos nós vamos lembrar das nossas aulas de história, é quando tem aquela confusão eterna dentro da igreja, que tem 2 papas, um preso em avião e o outro no Oriente, um papa do Oriente e um papa do Ocidente. Aquela confusão do papa preso em avião, né? E também é o momento em que surgem os estados nacionais. Começa a surgir, por exemplo, a Itália, a unificação italiana, a unificação alemã. É nesse período da história que tudo vai acontecer. E a liturgia sempre ali formal. Sempre o povo lá quase adorando Jesus, quase não comungando. E aí tem até é o período de grandes descobertas geográficas. A gente não pode esquecer que é nesse período, até o Concílio de Trento, que, por exemplo, o Brasil vai ser descoberto. A América vai ser descoberta. A gente tem que pensar que Trento vai até 1563. Então, 1492, a conquista da América. 1522, a descoberta do Brasil. Enfim, o mundo ele começa a ficar maior do que aquele horizonte europeu. E isso vai trazer enculturações de novo. O modo como se celebra na África não é o mesmo que se celebra na China, porque há o processo de enculturação. Aliás, gerou uma polêmica enorme esses dias, porque o Papa em Roma celebrou o rito do Congo, uma liturgia africana. É o primeiro Papa que celebra numa liturgia africana dentro da Basílica do Vaticano. E aí a gente tem essa questão da renovação do papado. Há um processo de unificação da liturgia. O Gregório VII vai fazer uma grande reforma litúrgica. Na época de Inocêncio III vão surgir os missais, né? O missal pleno. É lá dessa época, 1200 mais ou menos, que vai surgir o missal, aquele livro que a gente usa até hoje. E que antigamente, no tempo da minha avó, existia um só. Todo cristão, não existia folheto. Todo cristão tinha o seu livrinho, todo domingo ia com o livrinho para a missa e voltava com o livrinho da missa. Sem entender nada. Sem entender nada, mas a gente tinha, né? Tanto que é nessa... Bom, a gente não pode esquecer a grande influência franciscana na igreja e a invenção da imprensa de Gutenberg, que a partir de agora os livros não precisam ser mais copiados, né? Quando a gente lê e também assiste ao filme O Em Nome da Rosa, né? A gente vê os monges copistas. Agora os livros podem ser impressos. Uai, olha que coisa boa. Todas as igrejas no mundo inteiro não vai precisar ir alguém lá e ficar 500 anos copiando o livro. Agora aquilo pode ser impresso. Enfim, isso vai continuar, o povo vai continuar a não mais comungar. Mas eu quero terminar esse pedaço
lembra um trecho de um teólogo franciscano chamado Pedro Cantor, que lá no século XII, porque o que acaba acontecendo é, ser padre dava dinheiro, porque as missas agora eram cobradas. Todas as missas eram cobradas. Então, imagina, você vai ter padre saindo pela janela da igreja. Você acha que nas igrejas, quando você vai a Roma, tem tanto altar lateral, por quê? Porque eles eram chamados de padres altaristas. Cada altar era de um padre. Então, naquele tempo, você entrava na igreja, tinha uma missa aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. A unidade, não sei para onde foi, mas eram os padres altaristas. E todas as missas eram cobradas. Ou então o padre celebrava para ele só. No final do século XV, tinha uma cidade chamada Breslau, tinha 2 igrejas e 236 padres. E a gente reclamando de vocação, né? E esse teólogo franciscano escreve assim: fazem falta menos igrejas, menos altares, menos sacerdotes, mas melhor escolhidos. E aí, em 1500, algumas catedrais tinham mais de 40 altares. E aí, na carta a toda a ordem, São Francisco escreve: não faltaram reações e resistências em relação ao predomínio das missas privadas. Destaco a exortação feita por Francisco de Assis aos seus frades: advirto aos meus irmãos e exorto-os no Senhor, que nos lugares onde moram seja celebrada uma só missa por dia, segundo a forma da Santa Igreja. E se houver vários sacerdotes no lugar, contentem-se um sacerdote, por amor à caridade, com ouvir a missa do outro. Carta toda ordem, está lá nos escritos de São Francisco, números 30 e 31. E é também a época, lembra que eu falei da adoração? Então lá pelos idos de 1200, na cidade de Paris, França tinha um poder muito grande, na época, França e Alemanha. Surge algo que acontece até hoje na missa, a elevação da hóstia. Já que é para adorar, então vamos adorar na missa, pelo menos. E aí o padre começa nesse momento a elevar a hóstia. Até 1200 não tinha esta elevação da hóstia, né? E aí tem um teólogo que diz assim, os primeiros padres dizem assim: o que antes era assembleia, caridade, sacrifício e comunhão, se reduz em adoração das espécies eucarísticas, de modo semelhante. Corpus Christi se converte na festa mais importante do ano litúrgico, solenemente superior até a Páscoa. Se vocês pararem para pensar, a única procissão oficial da igreja é Corpus Christi. Páscoa não tem procissão. Páscoa é aqui dentro. Corpus Christi que a gente pega, aquele ostensório bonito, quanto mais dourado melhor. A hóstia pode ser desse tamanho, mas não importa. Tudo lá enorme, bonito, a gente sai em procissão, fazendo festa, para todo mundo ver a adoração. E aí é o que a gente chama de a liturgia no outono da Idade Média, tá? Se no primeiro século, no primeiro milênio do cristianismo, eu tenho a Páscoa como elemento central da nossa fé, e o Cristo glorioso, já no segundo milênio, o que é mais importante? Natal, porque é bonitinho, é uma criança, todo mundo gosta de criança, e um Cristo muito humano. Mas não é a teologia da libertação da humanidade de Cristo, é um Cristo muito humano que eu vou expor para todo mundo. E aí a quantidade de festas marianas e dos santos, não é à toa que a Europa tem santo para tudo que é lado. Cada lugar tem uma Nossa Senhora. Porque é a piedade popular, é a devoção popular. Quantas pessoas dão mais valor ao terço do que à missa? Reza o terço e fala assim: agora eu não posso ficar para a missa porque eu estou atrasado. Bom, se está atrasado é a missa, não para o terço. O terço tem valor? Lógico que tem, mas menor que a missa. João diz uma coisa que é João Batista, né?
que a gente ouve no Advento, que é importante que eu me diminua para que Ele cresça. E assim é Maria. A gente nunca viu nas Escrituras Maria chegar primeiro. Na festa de casamento, Maria chegou primeiro porque provavelmente devia ser parente e estava lá trabalhando. O convidado era Jesus. Maria intercede pelo milagre, mas não realiza o milagre. Na hora de fazer lá água virar vinho, ela chama o filho. Eu só quero saber, foi nessa época que veio Lutero, porque ele não concordou com os santos e sim, é o próximo passo, é isso aqui. Eu fiquei pensando assim. É aqui, né? Eu só vou então terminar esse slide, que aí o próximo já é justamente Trento, né? Que a gente vai falar um pouco. É nessa época que vai surgir a teologia dos sacramentos. Até essa época não tinham 7 sacramentos na igreja. Tinham sacramentos. 7, não. Tinha o batismo, tinha o casamento, tinha a crisma, mas 7 sacramentos assim, fechadinho, redondinho, não, é nessa época que surge. Tanto que não tinha batismo e confirmação separados. As crianças é nesse período que vão começar a ser batizadas. É quando o catecumenato entra em declínio, né? E aí você já começa a ter um vocabulário sacramental. E aí você tem toda essa confusão aqui. Isso aqui é bonito de ler. A liturgia no outono da Idade Média traz questões econômicas advindas do elevado número de festas. Lembra que eu falei da revolução comercial que estava tendo com os burgos? Então, frutos das missas, afinal de contas eram pagas, e aí São Francisco vai tentar pôr ordem no barraco, que tem aquela cena, aquela história emblemática de Inocêncio III, que tem um sonho de um homem segurando a igreja nas mãos. E aí a gente vai ter esse dualismo entre o intelectualismo da escolástica, né? Quem estuda um pouco de filosofia medieval vai ver a escolástica, São Tomás de Aquino, Duns Scotus e tudo mais, e a devoção moderna, tá? Devoção popular da época, porque a gente está começando aqui, daqui a pouco, a entrar na Revolução Industrial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar bastante agora nos séculos. Lembra que eu falei para vocês do computador? Então, isso aqui é fruto disso também, porque está errada a foto. Essa foto é o Vaticano II, e está um pouco antes, mas tudo bem. É spoiler. Eu vou passar muito rápido agora, porque senão eu não consigo chegar no Vaticano II, que é o principal na minha visão. Mas a gente tem que pensar que de Trento ao Vaticano II são um pouco mais de 4 séculos. O Concílio de Trento acaba em 1546 e vai começar o Concílio Vaticano II em 1962. É importante dizer que, assim, todo mundo fala, bom, se teve o Vaticano II, cadê o Vaticano I? Ele não existiu? Mais ou menos. Ele começou, mas foi interrompido por uma guerra. Aí ele acabou e ele foi terminar com o Vaticano II. Então tem o Vaticano II, mas não tem o Vaticano I nesse sentido, mas teve. O que é importante eu lembrar do Concílio Vaticano, do Concílio de Trento, é que tudo acontece motivado pela reforma protestante de Lutero. O luteranismo, a reforma de Lutero, ele vai pôr o dedo na ferida de algumas questões muito pertinentes, né? Como a questão da língua não vernácula, porque afinal de contas a Bíblia começa, a história começa, a liturgia era celebrada em romano, em latim, perdão, mas na época todo mundo sabia latim. Agora, nesse momento, não mais. Afinal de contas, quando, por exemplo, a gente pega a formação já do Estado italiano, né, a estrutura, né, a formação da Itália mesmo, eles vão adotar o latim, o italiano falado em Florença, eu ia falar Firenze, em Florença, não o latim, o italiano de toda. Então veja, já vai tendo uma separação aí.
e a igreja continuava com isso. Então, claro, a gente tem episódios muito difíceis nessa época, porque o Concílio de Trento, ele não quer trazer de volta os fiéis pelo amor. Ele quer cutucar mesmo. Tanto eu juro que eu tinha posto uma foto de uma igreja barroca, mas todos nós conhecemos as igrejas barrocas, que são extremamente suntuosas. Aqui no Brasil, né, o barroco brasileiro, são douradas. O barroco da América Hispânica, ela é prata. Quando, por exemplo, você vai a Buenos Aires, ali naquela capela do cemitério da Recoleta, que aliás o bairro chama-se Recoleta por causa da igreja, né, os agostinianos recoletos, mas aquele altar todo em prata é algo belíssimo, né? As imagens barrocas são sempre muito do contraste. É sempre quando você vai a Minas, por exemplo, você vê aquelas imagens ou muito celestiais, traçando uma diferença muito grande entre os santos e os homens, ou então você vê imagens de dor muito forte. Tanto que quando, por exemplo, você pega Minas é extremamente famosa pela Semana Santa. Aquela música de lamento. Quando você vai a Itu, aqui no interior de São Paulo, bem pertinho daqui, você tem na Quarta-feira Santa, eu acho, você tem a celebração do ofício das trevas. É belíssimo, mas é doloroso, você sente vontade de sair de lá e chorar em casa. São 13 velas acesas, e que leitura após leitura, cantos de salmos após cantos de salmos, as velas vão se apagando e sobra Jesus, até que Jesus morre. Aí as 13 velas se apagam. Então tem esse lado da dor muito forte. E aí o Concílio de Trento, pra vocês terem noção, tem eu acho que ele é espanhol, mas eu não tenho certeza. Ele escreve um livro que é La Liturgia a través de los siglos. Ele diz assim: no século XVI, a situação da liturgia no Ocidente é lamentável. Pode comparar-se a um cadáver ricamente adornado, mas sem vida e com sintomas de decomposição. Os ritos e as cerimônias são executadas sem sentido pastoral e acompanhadas de uma série de abusos e superstições. Ou seja, a igreja está na crise. Por exemplo, um dos pontos que o Concílio de Trento vai trazer é a reforma dos seminários. Precisam se formar padres melhores. Não dá para continuar pegando qualquer coisa para ser padre. Porque era o que era até o Concílio de Trento. Né? E pouco tempo depois, quem aqui não conhece padres que entraram no seminário para poder estudar? Eu conheci um padre que entrou no seminário para comer pão com manteiga, porque na casa dele ele era pobre e só tinha banha. E tem padres que, enfim, mas tudo isso vai desembocar, e eu vou passar aqui bastante rapidamente, na Idade Moderna, na Revolução Francesa, com as ideias iluministas, a abolição dos estados pontifícios, ou seja, a partir de então a criação do Vaticano como uma sede do Vaticano. Você vai ter uma cisma, uma briga muito séria entre a igreja e o mundo moderno. Lembram-se que eu falei para vocês da criação da história da festa de Cristo Rei, né, em 1925? E aí os reformadores vão olhar muito para as reformas, para as 95 teses de Lutero. A missa vai começar a ser explicada, mas continua sendo ainda no latim. Só para mim esqueci de perguntar. A gente sempre se refere a Calvino, Calvino não, para Trento não. Calvino, de uma certa forma, ele vai ter um outro aspecto que é na Suíça, né, do calvinismo, que é um outro approach, mas para a igreja em si, Calvino não vai gerar, porque a Suíça era muito insignificante, vamos pensar assim, para a igreja. A Alemanha, né, o Império Franco-Germânico, né, essa estrutura franco-germânica vai ser muito influente na igreja, muito influente.
Ainda você vai ter os abusos dentro da celebração, né? Uma igreja muito avara, né? Irreverente, ainda com muitas superstições, né? A simonia e outras coisas. E aí se cria, então, a Sagrada Congregação dos Ritos. E também nessa época, algo que nós herdamos, que é o rubricismo. Rubricismo, bom, primeiro o que é rubricismo? Rubricismo é o que está escrito em vermelho. Rubro, vermelho. Então, se vocês olharem no missal, todas as instruções do missal estão escritas em vermelho. Por isso são rubricas. Naquela época, e infelizmente hoje também, tem pessoas que seguem ali a lei. Não, diz que é para dar 2 passos para a direita. Se você deu 2,5, nossa senhora, já está no fogo do inferno, né? As pessoas, a igreja vai ser muito rubricista naquela época, muito rubricista, e é uma herança de hoje, né? Principalmente de algumas linhas, eu não vou entrar nesse mérito que não é nem ético, mas algumas linhas de formação de padres, de vidas religiosas, eles são extremamente rubricistas. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu conheço todas as normas do missal romano, todas. Não tem uma que eu não conheça. Porque eu estudei, não estou me vangloriando. Eu estudei e quando eu esqueço eu vou lá. Pego lá o missal e diz, por exemplo, quando tem alguma cerimônia, não sei se o bispo tem que pôr o chapéu, não tem que pôr o chapéu, eu vou olhar lá. Né? Eu li tudo aquilo, sei tudo decoro, sei o que é importante para o dia a dia. Mas eu não conheço para seguir. Claro, eu sigo, mas eu conheço para saber o que eu posso transgredir. O grande problema dessa época, bom, é um problema do ser humano, Aristóteles já falava, né, a dificuldade do in media res, que é o 880. Ou nós somos extremamente desleixados e começamos a criar heresias, ou nós somos extremamente rubricistas. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de ir a alguma missa e de ir a 2 missas, por exemplo, com essa coisa, né? Aquele padre, aquela comunidade. Não vou jogar a culpa também, coitada, na batina do padre, mas aquela comunidade que é extremamente irreverente, faz tudo aquilo que não é para fazer, e aquele padre, aquela comunidade que é ali, está mandando ler assim, então você lê assim. Você não dá a sua voz. Nas duas, eu estou falando agora por mim, eu me sinto extremamente desconfortável. Numa, eu sinto uma igreja fria. Na outra eu sinto uma vontade louca de sair correndo para casa. Tem uma igreja que eu fui há pouco tempo, que eles dão a comunhão sobre 2 espécies. Mas os ministros ficam todos ali na assembleia. E terminada a comunhão, eles sobem e ficam. Imagina que aqui é o altar e a credência fica aqui. Todos eles ficam purificando os vasos, né? O cálice, tudo ali. Então, tal de vai cálice, volta cálice. Aquilo foi me dando uma angústia. Sabe quando você vai recolher prato no final da ceia e todo mundo resolve fazer isso, aí fica todo mundo na cozinha que não sabe onde põe o peru? Aquilo foi me incomodando, e era gente que passava no altar, ia de um lado e ia para o outro. Eu falava, socorro, eu só não fui para casa porque não dava tempo de ir para outra missa. Eu falei, eu estou aqui por Jesus Cristo, mas olha, você fecha o olho e vai. Então a grande questão é essa adequação, né? E aí a gente vai continuar. A música vai entrar muito forte, porque as pessoas não iam mais à igreja para rezar, elas iam para ouvir a música do fulano, que era bonita. Uai, você vai de graça ouvir todos os concertos de Bach? Bach não era católico. Ele recebia da igreja para produzir música, mas ele não era católico. Um dos maiores compositores católicos que nós temos é César Franck. Né? Mas pode continuar ouvindo Bach, que é bom. Mas as pessoas iam à missa porque é bonito. Não precisa ir longe. Quantas pessoas não vão ao Mosteiro São Bento 10 horas da manhã, 10h30, não lembro? Porque a missa a música é bonita. Aí tem aquela procissão solene e todo mundo ajoelha, tira foto. Você nunca vê tanto celular na vida assim. E aí, bom, as festas marianas, os altares laterais. A expressão que eu uso aqui é pesada, mas é uma liturgia romana petrificada e hibernante. Né? E aí vai, no final desse século, no final do século XVI, no final do XVIII,
No final do 18, final do 19, começo do 20, vai ter essa reação ao iluminismo e tudo mais, e aí as coisas vão de fato degringolar e vão chegar ao Concílio Vaticano II. Juro que eu estou correndo, tá, gente? Porque senão eu não dou. Senão eu não dou conta de chegar aqui onde eu preciso chegar, que é aqui. O Concílio Vaticano II, que começa com João 23, já que eu estou na sessão de fofocas hoje, João 23 foi eleito por um golpe. No sentido dele, foi eleito porque ninguém sabia que Papa eleger. E aí, eu li uma reportagem hoje sobre isso, por sinal. Não, quer dizer, não sobre isso, mas que está meio que se articulando a mesma coisa hoje em dia. Para a próxima conclave, para vocês verem como é que está a coisa. Mas, João 23 não tinha escolhido. E só tinha cardeais muito novos. Aí aquela coisa, vai que você elege um que dura muito. Aí ferrou, né? Porque se ele for bom, lindo, se ele for ruim, ferrou. Aí pegaram, vamos pegar o cardeal mais velho que nós tem. Aí pegaram lá o Papa João 23. Eu não lembro o nome dele, era... Não, já vou lembrar. Pegaram lá o João 23, que tomou lá o nome de João 23. E ele abre o Concílio Vaticano II, no dia 25 de janeiro de 1959, ele declara que haveria o concílio é aberto, só que no meio do concílio ele morre. Eu falo que alguma vantagem tem que ter, todos os cardeais já estavam em Roma, então agilizou o processo. E aí foi eleito o Papa Pio XII. Pio XII, isso mesmo. É Pio XII? Não, Paulo VI. Pio XII é da Segunda Guerra Mundial. É eleito Paulo VI. E aí todos os cardeais, e nessa época já começam a despontar algumas figuras da igreja, né? Começa a despontar já o cardeal Wojtyła, o cardeal Ratzinger, Bergoglio começa a aparecer ali, mas Ratzinger e Wojtyła vão se destacar, e não à toa pouco tempo depois, o Wojtyła é eleito, né? E, enfim. E aí abre-se o Concílio Vaticano II, é interrompido pelo concílio, pela conclave, e aí o que acaba acontecendo é que, não surpreendentemente, o primeiro documento conciliar é a Sacrosanctus Concilium, um documento sobre a liturgia, e é sobre ele que eu vou me deter agora muito pouco, mas é importante lembrar que é no Concílio Vaticano II que a gente vai tentar fazer um retorno à liturgia das origens. E o que é fazer esse retorno à liturgia das origens? É essa valorização da memória. Tanto é que, a partir desse momento, a estrutura da missa se mantém, mas o que acaba acontecendo é a gente deixa de ter um ano litúrgico e passa a ter 3 anos litúrgicos. Se você, Ivone, for lá conferir o seu missal que você tem em casa, ele tem, para cada dia do ano, para cada domingo, uma leitura específica, um prefácio específico, tudo certinho. Mas é para 1 ano. Agora a gente passa a ter 3 anos litúrgicos, A, B e C. E aí quem rege cada ano é um evangelista, e aí eu não vou entrar nesses méritos agora, até porque não é o propósito do curso. Mas eles vão tentar uma volta às origens e uma revitalização, né? A primeira coisa, acho que fundamental, é justamente a língua vernácula. Fazer com que, primeiro, que o padre vire para o povo. Segundo, que o povo entenda aquilo que está sendo celebrado. A gente não compreende o mistério se a gente não ouve, se a gente não entende o mistério. E aí a gente vai ter então um marco inicial do movimento litúrgico, mas o que é importante eu vou apontar aqui, nem sei onde que eu parei, mas isso daí. O Concílio Vaticano II, então, ele vai falar um pouco da faculdade dos bispos. Agora é facultado aos bispos decidir coisas. Então, por exemplo, o missal romano,
nosso no Brasil, se vocês olharem na capa, ele tem sempre a aprovação de um perito de liturgia brasileiro. Os nossos missais até hoje são do Frei Alberto Beckhäuser, um franciscano que era professor do ITF e morreu. Ele era, sem sombra de dúvida, o maior liturgista do Brasil. Trabalhou em todas essas traduções, desde o Concílio Vaticano II. Mas tem a aprovação de Roma, mas agora cada igreja particular começa a ter o seu missal. As suas festas começam, e os bispos, por exemplo, 29 de junho em Roma é sempre São Pedro. No Brasil é sempre um domingo, nunca de semana. É antes ou depois? E quem decidiu isso? A Conferência dos Bispos. Então os bispos eles começam a ganhar essa voz. E aí, de uma certa forma, para encerrar, eu vou ler e comentar alguns trechos desses documentos do Sacrosantos Concilium, que sai em 63. Eu selecionei 2 números, o número 7 e o número 10. Vocês encontram na internet, quem quiser ler esse documento na íntegra, só esse documento já dá um curso. Mas diz aqui: a liturgia é tida como o exercício do muno sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal, realizada a santificação do homem. E é exercido o culto público e integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. De onde é obtida a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, para a qual, com seu fim, tendem as demais obras da Igreja. Bom, com todas essas palavras difíceis e bonitas, o que ele vai reafirmar é, de novo, aquela centralidade de Jesus Cristo e seu Evangelho. O importante é Jesus Cristo. E aquilo que nós fazemos em nome dele. E outra coisa, com sinais sensíveis que a gente pode sentir, tocar e que é significativo para nós, né? E enquanto corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Mas o mais bonito, eu sempre falo que quando eu quero causar ciúmes nas outras pastorais, eu digo que liturgia é a pastoral mais importante da Igreja. Mas não sei o que diz, é o concílio, está escrito aqui, ó. É o cume para o qual tende a ação da Igreja. Tudo que a gente faz na Igreja tende para uma liturgia. Mas tudo aquilo que a gente faz na Igreja, tudo aquilo que a gente faz na vida, vem da liturgia. Por quê? É aquilo que a gente falava nos encontros passados. Qual que é a originalidade do culto cristão? A ressurreição de Jesus Cristo, que ressuscitou e nos quer ressuscitar. Por isso ele é a fonte. E todas as águas correm para ele e dele todas as águas emanam. Não à toa é muito significativo que em várias celebrações litúrgicas a gente tem a aspersão da água, que nos retoma ao batismo, a origem das nossas fontes, né? E aí, o que está dizendo assim um pouco mais no documento é justamente que a liturgia ela é uma ação sagrada, porque ela é uma ação da comunidade. E aí Cristo diz lá no Evangelho, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu aí estou. Por isso que ela é uma ação sagrada. Porque nós, em certa medida, retomamos aquela koinonia dos Atos dos Apóstolos, aquela comunhão fraterna. Por isso ela é uma ação sagrada, porque nós estamos reunidos e Cristo está no nosso meio. Somos uma comunidade de irmãos. E ela é sagrada porque Deus se comunica por ela e nós, por meio dela, nos comunicamos a Ele. E aí entra a fé e o amor. Aquele diálogo com a samaritana de celebrar em espírito e verdade. Ela é de ritos sensíveis, porque a comunicação com Deus, ela se dá com aquilo que nós terminamos toda e qualquer oração eucarística. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
e com sinais e símbolos, ou seja, sempre de uma forma sacramental. É o pão, é o vinho, é a água do batismo, é a aliança, é a vela da renovação, é o óleo, é a imposição das mãos, são sempre sinais sensíveis e visíveis. Ela é o mundo sacerdotal de Cristo, porque é Cristo quem age e realiza a obra da salvação. A ação de Cristo, ela é sagrada, Ele é o sacerdote principal. Eu falava isso hoje no começo. Deus é Cristo, Deus, enfim, é o liturgo principal. É Ele quem primeiro se oferece. É sempre importante ter claro de que não fomos nós que buscamos a Deus. Foi o Senhor que nos buscou. Paulo vai dizer de uma forma belíssima: o Senhor me alcançou. Eu acho outra passagem belíssima, e eu já estou indo para os finalmente, eu prometo mesmo, que é aquela passagem quando Jesus está na beira do mar da Galileia, e aqueles homens, o Evangelho de Mateus é belíssimo nesse detalhe, quando ele vai dizer que eles não estavam lá na praia olhando para o sol, se lamentando, eles estavam costurando as redes, porque a pesca foi tão pesada, tão dura, não conseguiram pescar nada, que as redes se rasgaram. E Jesus passa e os chama. Nós também estamos ali, às vezes, remendando as redes rasgadas da nossa vida. Que às vezes a dor, a mágoa, a desilusão foi rompendo as redes, foi rompendo aquilo que nos une a nós mesmos e que nos une entre nós. E Jesus passa e chama. Agora não é preciso mais rede, porque está tudo unido. Tanto que eu sempre falo, é fundamental que a gente nunca esqueça a praia, as margens da vida onde Deus nos chamou. Quando a nossa fé vacilar, a gente precisa lembrar quais foram as praias, qual foi a praia em que nós fomos chamados por Deus. Vocês não serão mais pescadores de peixes, mas de homens. E por isso ela é sagrada, essa ação. Ele é o sacerdote principal que se oferece e que cura, que restaura. É aquilo que nós falávamos lá no primeiro encontro. É aquele Deus de Israel que passa e cura, que passa e liberta. Ele é o Deus da história. Ele é o principal sacerdote, Ele que nos encontrou. Foi Ele quem transformou a água em vinho. Foi Ele que foi até a Samaritana. Foi Ele que se deu na cruz. Ele diz: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E essa ação do amor de Deus, ela acontece na igreja e pela igreja. Lembrando que a igreja com I maiúscula, mas não é uma igreja estrutura, é uma igreja que somos nós. Se o mundo, como dizia Francisco, se o amor não é amado, é porque nós não estamos sabendo amar direito. Né? E aí vem Santo Agostinho de novo, para nos lembrar que aquela cena belíssima, quando ele vive aquela confusão toda e quando ele se encontra, ele faz o encontro com Deus, ele compõe aquele poema que está nas suas confissões, quando ele diz assim: tarde te amei, eu tanto te procurei lá fora, e esqueci, claro que isso aí são as minhas palavras, tarde te amei, eu tanto lá fora te procurei e dentro de mim estavas. Então é na igreja e pela igreja, porque Cristo não age sozinho. Ele passou na praia e chamou os pescadores. Ele curou os leprosos, 10. Um voltou e agradeceu, mas ele curou 10. A missão dele não era agradecer, ser agradecido, mas curar, e isso ele fez. E é para a santificação do homem e para a glorificação de Deus. Esses são os movimentos sempre de toda e qualquer liturgia. O movimento de Deus para o homem
e do homem para com Deus. Então, o movimento do homem para com Deus e de Deus para com o homem é a santificação. Ele nos santifica. E nós para com Ele, nós o glorificamos. Porque recebemos uma bênção, uma beracá. E para encerrar, tem um livro que é da CNBB, que chama O Sentido Espiritual da Liturgia. E ele tem um trecho que ele diz assim, de uma forma muito bonita. Ele diz assim: tem-se frequentemente a impressão de que hoje a liturgia seja percebida mais como um problema a resolver do que como uma fonte da qual aurir. No entanto, o futuro do cristianismo no Ocidente depende em grande medida da capacidade que a Igreja tiver de tornar a sua liturgia a fonte da vida espiritual dos fiéis. Por isso, a liturgia é uma responsabilidade para a Igreja de hoje. Convenço-me sempre mais de que a pergunta decisiva a qual é necessário dar o mais cedo possível uma resposta, não é antes de tudo como os fiéis vivem a liturgia, mas se eles vivem da liturgia que celebram. O modo como se vive a liturgia depende em grande medida do fato de como eles vivem da liturgia. Viver da liturgia que se celebra significa viver daquilo que a liturgia faz viver. O perdão invocado, a palavra de Deus escutada, a ação de graças elevada, a Eucaristia recebida como comunhão. Se vivem da liturgia, os fiéis a viverão diversamente, porque ela mesma tem em si aquelas energias espirituais essenciais para ser a fonte de sua vida espiritual. Eu acho que é isso. O propósito desse curso era da gente olhar um pouco para o histórico da igreja, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então a gente olhou um pouco para o nosso passado histórico para a gente compreender o presente. Hoje foi um pouco mais ácido os temas tratados, porque é aquilo que eu falava. Quando o humano e o divino entram ali manipulados por mãos humanas, a chance de dar ruim é grande, né? Mas o essencial da nossa fé é isso, é viver, é celebrar a liturgia e viver da liturgia, né? E todas as vezes que a nossa fé vacilar é lembrar disso, lembrar de três coisas fundamentais. A primeira delas é justamente que nós somos o povo da aliança. Celebramos uma memória desse Deus que nos ama, que passa e está no meio de nós. Que liturgia é o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobretudo, quando a nossa fé vacilar, é importante a gente olhar para os mares da vida no qual Deus nos visitou. Eu acho que isso é o fundamental. E aí lembrar que por Ele a gente deixou as redes e tomou outros caminhos. Claro que tem muita coisa complicada dentro da igreja, mas a gente não está aqui por uma estrutura. A gente está por uma pessoa que tem rosto e tem nome, e é Jesus Cristo. É por isso que a gente está aqui. Apesar de todos os pesares, é por Ele que a gente está aqui. Tá bom? Obrigado.